O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Jesus estava rezando num certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou a seus discípulos. Jesus respondeu: Quando rezardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos a cada dia o pão que precisamos e perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação. E Jesus acrescentou: Se um de vós tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e nada tenho para lhe oferecer. E se o outro responder lá de dentro: Não me incomodes, já tranquei a porta e meus filhos e eu estamos já deitados, não me posso levantar para te dar os pães. Eu vos declaro, mesmo que o outro não se levante para dá-los porque é seu amigo, vai levantar-se ao menos por causa da impertinência dele, e lhe dará quanto for necessário. Portanto, eu vos digo: pedi e recebereis, procurai e encontrareis, batei e vos será aberto. Pois quem pede recebe, quem procura encontra, e para quem bate se abrirá. Será que algum de vós que é pai, se o filho pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou se ainda se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Meus prezados irmãos, só fazer um pouco de memória de 2 domingos que nós estamos rezando e celebrando juntos, aos que aqui tiveram, para entender melhor o dia de hoje. Há 2 domingos foi perguntado a Jesus qual o caminho para a vida eterna, e respondeu: amar a Deus e ao próximo. E percebemos que amar o próximo não é somente os que estão próximo de mim, mas eu me torno próximo de quem precisa, caído no chão. Então o trabalho, a missão é uma forma de encontrar a vida eterna. Mas semana passada a gente percebeu que só o trabalho não é suficiente. Marta, Marta, porque andas tão agitadas. Percebemos que é preciso estar aos pés do Senhor. Então nós temos o nosso trabalho, nós ajudamos as pessoas, os que estão caídos, mas nos encontramos aos pés do Senhor para ouvir e para orar. Só que, como é que reza? Como é que devemos orar? E hoje a liturgia é justamente para nos explicar as motivações e também como devemos orar. Antes de mais nada, não tenho dúvida que a missa é a forma mais completa de oração que nós podemos ter. Quando nós mergulhamos de fato nela, só que o problema é que nós desconhecemos o rito. É um senta, levanta, o padre fala, e aquilo fica meio que longe de nós, porque a gente é sensorial, a gente quer emocionar o cabelo da unha. Aí se chorar assim, a gente acha que esse mundo da emoção que vivemos hoje, a gente transmite para a oração também isso. Como é que é a oração? É interessante que
quando eu estou em lugares menores, família ou no cemitério, quando abro a oportunidade para as pessoas orarem espontaneamente, a maioria não faz. Tímidos, timidez, ou porque não sabem rezar. Ah, padre, você que ora aí, reza por mim. Ou a gente vê uma pessoa tão piedosa, com o texto na mão o tempo todo, ei, reza por mim. Como se nós não soubéssemos, e talvez resumíssemos a nossa oração, como a gente cantou semana passada, num Pai Nosso e numa Ave Maria. Nós sabemos isso. O que é orar? Como é orar? Hoje Jesus então nos mostra a oração do Pai Nosso. A versão que nós estamos ouvindo é a versão de Lucas, que difere um pouco da versão de Mateus, a que nós rezamos todos os dias, está no Evangelho de Mateus. Lucas, ele tem um momento, ele corta algumas coisas. Era comum no mundo judaico algumas orações maiores serem diminuídas. No Pai Nosso que nós conhecemos e rezamos, são 7 pedidos. 7, 8, né? Misericórdia, 7, eu vou virar meme daqui a pouco. São 7 pedidos. 3 ao Pai, à eternidade, venha ao teu reino, seu nome santificado. E 4 refere-se ao nosso cotidiano, à nossa vida. A oração do Pai Nosso, eu falo sempre para vocês, quem já me conhece, Jesus não está ensinando simplesmente uma fórmula a ser gravada e repetida. Jesus está ensinando uma forma. Fórmula difere de forma. Fórmula é uma receita que eu repito e faz o produto. A forma é um modo. Por isso o Pai Nosso, ele vai muito mais além das palavras ditas, mas do modo. Primeira coisa, quando eu quero falar com Deus, disse Roberto Carlos, eu apenas falo. Quando eu quero falar com Deus, o que eu devo fazer? Primeira coisa, chamá-lo de Pai. Para nós cristãos é muito caro isto. Nenhum credo religioso, fora os cristãos, chamam a sua divindade de Pai. Nenhum. E Pai para nós é muito sagrado. É verdade que talvez os nossos pais terrenos não nos ajudem a ter uma dimensão, uma experiência paterna ou filial com o Pai do céu. Por isso vai dizer Jesus: na terra não deveis chamar ninguém de pai. Por quê? Por isso. Porque o Pai pode macular a imagem divina de Deus. Só que é muito mais que pai. De Jesus, ele chama um termo de Abá, que nós sabemos, Abá significa papai. Quando você for rezar, você vai encontrar com o seu papai. Gente, não pode ter milindres, timidez com alguém que chama de papai. As pessoas começam nas suas orações, misericórdia. Por acaso você encontra com seu pai assim? E quando você encontra com seu pai, você vomita um monte de palavras? Se você faz assim, você está errado. Relacionamento requer ali, olho no olho, conversa. A gente pode até se machucar, mas a gente volta para lá, a gente conversa. Não para com esta oração de repetir palavras por repetir, porque você colocou na sua cabeça que deve rezar aquilo todo dia. Só que essa oração de todo dia é uma oração para agradar você, porque você não está conversando com o Pai, está conversando com você mesmo. Eu vou então na casa do meu papai, e olha,
Quem é pai e mãe aqui sabe, o filho pode ser ruim, pode ter te machucado, mas quando o filho bate na tua porta e diz: ô pai, desculpa aí, pronto, derrubou. Quando o filho chega: pai, pai, foi mal, hein, desculpa aí, pai, perdão, destrói. O pai, por mais que a raiva que ele esteja, essa dimensão. Eu vim aqui hoje na casa do meu papai. Papai, olha, sou péssimo, sou um filho ruim. Por isso a gente começa a missa pedindo perdão, sempre. Eu peço perdão. Pai, eu sou o pior filho, sou péssimo, mas aqui é a minha casa, é a casa do meu pai, e eu venho, e eu peço o quê? Santificado seja o teu nome. O que é isto? Santo, kadosh, significa separado. A gente vai cantar daqui a pouco: santo, santo, santo. Separado, separado, separado. Separado do quê? Do mundo, das coisas do mundo. Deus, o nosso papai, Ele está separado dessas coisas mundanas. Ele está no mundo, mas não é do mundo. Santuário. Santuário é um lugar que me faz separar, sair do meu mundo e entrar num outro mundo, separado, à parte. E é bonito os santuários antigos, belíssimos, altos, para dizer essa dimensão. Quando eu chego, me sinto pequeno e eu saio daquele mundo. Muito comum na Europa, os lugares, as igrejas, portas bem fechadas, que você não ouve nada lá de fora. Você entra e mergulha, você parece estar num mundo à parte. Santuário. Então, quando eu estou pedindo: papai, que o teu nome esteja no coração dos homens, e que os homens entendam que o teu nome nos separa do mundo, que os homens entendam que o teu nome é um nome poderoso, e só Ele, este nome, tem poder de me tirar, de me separar daquilo que é mal, do mundo. E quando eu me separo do mundo, eu entro em que momento? Na dimensão do reino de Deus. Todos que estão separados do mundo entram no reino de Deus. E é o que nós pedimos, que este reino aconteça. O reino de Deus é a pregação que Jesus mais fez. Ele colocou inúmeras parábolas. Existe o reino do mundo, do homem. Nós, homens, seres humanos, construímos o mundo ao nosso modo. Só que o nosso modo de ser não é, quase sempre, do modo de ser divino. Por isso eu peço ao meu papai que me separe deste mundo, que eu entre neste reino, e que neste reino a vontade dele aconteça, sempre, toda vez. E neste reino ninguém tem fome, ninguém passa fome, porque ele nos dá o pão cotidiano. Para o judeu, falar pão cotidiano, na cabeça dele é automático lembrar do maná, quando Moisés fez chover o maná todo dia, e a ordem era: comam o suficiente para hoje, não guardem, amanhã virá mais. Jesus vai dizer que no reino dele há um maná, há um pão cotidiano, sua palavra, seu corpo e seu sangue, que ele nos alimente. E este alimento me dá força para que eu possa perdoar aqueles que me feriram, porque toda vez que eu venho na casa do meu papai machucado, toda vez que eu venho sujo pelo pecado, porque ele me lava, me perdoa e me banha, e eu peço que este alimento faça com que eu perdoe o mundo, aqueles que me feriram. E por fim, suplico ao meu papai: Deus, o mundo está muito difícil,
a tentação está grande demais. Dai-me força para não cair em tentação. Pronto. Esta é a oração. Está vendo que a oração do Pai Nosso é mais do que uma fórmula, mas é um modo que devemos aproximar? Mas aqui eu abro um parênteses. O Evangelho continua. Jesus fala o seguinte, da persistência da oração, procurar, bater, insistir. Se nós que somos maus, damos coisas boas aos filhos que pedem, não dará Deus a quem pedir o Espírito Santo? Então, o que quer dizer Jesus? Que devemos pedir o Espírito Santo. Por que que então na oração do Pai Nosso não tem vinde Espírito Santo? Se o Espírito de Deus é aquilo que o Pai quer nos dar, por que que no Pai Nosso não tem isto? E detalhe mais, a oração que todo mundo pede não é batata. O que você quer pedir a Deus? Pensa agora, na sua cabeça. Você vai pedir o quê? Saúde. Saúde. Por que que não tem saúde no Pai Nosso? É o que nós queremos. Saúde e paz, o resto a gente corre atrás. Por que que não tem? Vamos lá então. Espírito Santo. Não tem vinde Espírito Santo no Pai Nosso, porque quem reza Pai Nosso só pode rezar no Espírito. De Jesus, São Paulo vai dizer: ninguém pode dizer Abba, ó Pai, se não for no Espírito Santo. Quando uma pessoa eleva o coração e diz meu Pai do céu, já está com o Espírito Santo. Já, porque é o Espírito de Deus que clama em nós Abba. É só o Espírito que me faz entender que Deus é Pai. Quem clama Pai já está pleno com a graça do Espírito. Pleno não seja, mas está. Em relação à saúde, por acaso o reino de Deus tem doente? No reino pregado por Jesus, tem gente com fome? No reino de Jesus falta alguma coisa? Desejar o reino de Deus é desejar tudo de bom para nós. Nós é que ficamos inventando palavras e palavras. Me cura disso, me pede aquilo. No reino de Deus tem doente? Não tem. Nós estamos inventando coisas, inventando. Gente, no Pai Nosso tem tudo do que nós precisamos pedir a Deus. Mas não simplesmente como uma fórmula, mas como um modo. Detalhe: não basta orar uma vez só. No mundo físico, nada que é uma vez só, estanque, tem consequência. Se eu vou à academia hoje ou amanhã, faço uma vez, acabou. Se eu jejuo, ou se eu faço, amanhã eu vou fazer minha dieta, só amanhã, acabou. Não tem. Tudo no mundo físico requer constância e repetição. No mundo espiritual, não é diferente. Não é porque eu pedi aqui agora, pronto, pirlim, pim, pim, papai do céu é bonzinho, pedi, vai me dar. Não, porque requer constância. Por que constância? A constância não é para mudar Deus. Vamos à primeira leitura. Olha que linda leitura de Abraão. Lembra semana passada que Abraão acolheu 3 homens, não sabia que era Deus e por diante. Esses 3 homens então foram até Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra era uma cidade que estava sendo destruída pela perversão. Abraão insiste. Abraão começa pedindo por Sodoma. Primeiro por 50 justos. E vai terminar com quantos? Com 10. Quem mudou na história toda? Abraão ou Deus? Abraão ou Deus mudou? Quem? Abraão. A constância de oração foi percebendo, Abraão foi percebendo que Deus é misericórdia. Deus respeitou Abraão com 50, porque foi quem disse esse número? Foi Abraão.
Porque na cabeça de Abraão, 50 era muito ousar pedir a Deus. Mas quanto mais ele foi se aproximando de Deus orando, ele foi percebendo que este Deus não era tão bruto. O povo chega para mim, aí quando quebra a muralha de distância que existe entre o padre e a pessoa, nossa, padre, isso é legal, né? Mas a muralha quem construiu? Aí a pessoa consegue pedir um pouco mais e mais. Eu falei semana passada do almoço com as duas velhinhas, né? Hoje pintou o almoço de novo, que maravilha, olha. Hoje, padre, vamos almoçar comigo, bora. A pessoa quebrou. E ela vai percebendo, não é. Deus é a mesma coisa. Eu chego para Deus, estou com vergonha, aí eu peço, pode isso, Deus? Ele, pode. Aí você relaxa. Aí você vai de novo. Ah, então pode mais? Pode. Ah, mas então pode mais? Pode. Somos nós que vamos colocando. Por isso a insistência, a persistência é para que nós possamos entender quem Deus é. E por fim, de Jesus, pedi e recebereis, batei e vos será aberto, procurai e encontrareis. Primeira coisa, Deus nos dá, o Salmo diz hoje, Deus nos dá muito mais do que ousamos pedir. Tem coisas que não precisamos pedir, Deus dá. Exemplo, sol, dia, noite, estação do mundo, das estações, embora o homem pode modificar e mexer em tudo, mas isso independe do nosso querer. Só que tem coisas que requer a nossa prece, que nós chamamos de liberdade. Nós seres humanos, quem é pai e filho, tem pai e os filhos, quando vê um filho indo para um caminho errado, intervém, briga, fala, xinga, e a gente chama isso de amor, que eu quero o melhor dele. Não é isso, gente, que a gente faz? Deus, quando vê um filho escolhendo errado, Ele não intervém, Ele respeita. E quando o filho volta, Ele acolhe qualquer hora. A prece, eu digo para vocês sempre, orar é dar poder para Deus. Eu vou pedir, Deus sabe o que eu preciso, mas Ele quer que nós peçamos. E o que devemos pedir? O reino dele, gente, acabou, mais nada. Que o nome dele é santificado, que venha o teu reino e o pão cotidiano. É isto. A nossa prece deve ser essa. Tudo além disso, somos nós que queremos falar. Por isso, nesse Deus que não desiste, eu convido você agora, muito mais do que pelas minhas palavras, quero levá-los à experiência. Fecha um pouco os teus olhos. Já estamos aqui em oração. A música ajuda a silenciar o coração, a mente. Ei, Pai, estou aqui de novo. Pai, não fui um filho bom essa semana. Machuquei pessoas, me machuquei. Oh, Pai do céu. Papai, está difícil o mundo que estamos vivendo. Estou cansado, machucado. Ai, papai, o reino dos homens cada vez mais está difícil. Que mundo é esse que vivemos? Oh, meu Pai, que mundo que nós escolhemos viver, corrido, de metas, de pressa. Que estresse. Papai, se teu nome fosse conhecido, se no meu trabalho o teu nome fosse santo, Senhor. Se todos os homens conhecessem a grandiosidade da tua presença. Se todos os homens rezassem a voz.
Pai, eu quero viver no teu reino. Me ensina a fazer a tua vontade, mesmo estando neste mundo, no mundo dos homens. Mas me ensina a estar aqui. O reino do mundo é muito cruel, muito difícil, meu Pai. O teu reino é justo, não tem doença, todos fazem parte. Pai, estou com fome. Estou com fome de um mundo novo, estou com fome, minha alma está com sede, com fome. Tenho me alimentado tão mal das coisas deste mundo. Estou com fome de vós. Pai, eu já te pedi perdão hoje, porque eu sei que o Senhor me perdoa toda vez que eu venho aqui, sem merecer. Eu não mereço, Pai, eu não mereço. O Senhor sabe da minha fraqueza, do meu pecado, mas o Senhor me acolhe sempre. O Senhor me perdoa sempre. E eu estou com dificuldade de perdoar quem me machucou. Eu não quero isso. Pai, eu tenho caído muito em tentação. Está difícil. Não me deixe cair em tentação, meu Deus. Eu preciso de vós. Você com seu pai. Como é que está a tua vida? Peça a Ele aquilo que você mais precisa. Deseja o reino dEle. Repete as palavras do Pai Nosso. Repita. Repita uma vez, duas vezes, três vezes. Repita. Santo seja teu nome. Que venha o teu reino. Dá-me o teu pão. Perdoa-me. Me ajude a perdoar. Não me deixe cair em tentação. E livra-me de todo o mal. Meu Pai e meu Pai, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de
Tem os que preferem gritar, cantar alto, sapatear, arrepiar. Para mim, isso é vontade humana. É o que eu quero, não o que Deus quer. Deus quer assim, a gente justamente nus diante dele, totalmente abandonado. O resto é vaidade humana. Louvado seja o nosso Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.